Sim, Jesus. Sim. Yes, Lord. Sim. Beauty, beauty, beautiful. Glory, glory, glorious. You are. You are. Beauty, beauty, beautiful. Glory, glory, glorious. You are. Come on, church. Sing with me. Come on. Beauty, beauty, beautiful. Glory, glory, glorious. You are. You are. Beauty, beauty, beautiful. Glory, Hey. glory, Hey. you are. Yes, Jesus. So take me into your throne room. Let me see your beauty. Let me see your face. So take me into your throne room. Let me see your beauty. Let me see your face. So take me into your throne room. Let me see your beauty. Let me see your face. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença. É o meu lugar. Quero estar na face daquele que eu amo e ficar na presença. Show me your glory. Show me your glory, Jesus. Show me your glory. Show me your glory. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Pai, em nome de Jesus, Father, in Jesus' name, nós oramos para uma revelação da face de Cristo. we pray for a revelation of the face of Christ. Nós oramos pela revelação da glória de Deus. We pray for a revelation of the glory of God. Nós estamos aqui We're here today para adorar ao Senhor, to worship the Lord, para render graças ao Senhor, to give thanks to the Lord, porque não há outro Deus que se compare a Ti. because there's no God like you. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. From eternity to eternity, you are the E Lord. não há ninguém que possa escapar das Tuas mãos. There's no one that can escape from your hands. Operando Tu, quem pode impedir?
When you go, Lord, who can stop you? Tome cada mente aqui nesse lugar. That each mind in this place, Tome cada coração aqui nesse lugar. touch each heart in this place. Como Paulo falou em Filipenses 4:7, Just like Paul talked about in que a Philippians paz 4:7, que excede todo entendimento guarde a mente e o coração deles em Cristo Jesus. the peace that passes all understanding guards your mind and heart in Jesus Christ. Porque quem vence a guerra é o príncipe da paz. Because who overcomes the battle is the Prince of Nós Peace. te adoramos, We worship you. te exaltamos, We exalt you. em nome de Jesus. In Jesus' Aplauda o name. Cordeiro, aplauda Let's give a hand Jesus. to the Lamb, Jesus. Amém. Obrigado, Gi. Thank you. Obrigado, Thank you, time Jesus. de louvor. Deus abençoe vocês. Quantos querem mais de Deus? Who here wants more of the Lord? Três querem mais de Only Deus. three. Only three people want Quantos more of querem Jesus? mais de Deus? Who wants more of God? Se você não beber sua dose, eu vou beber a minha e a sua. If you don't take your portion, I'm going to take yours and mine. Ainda que eu não estou podendo beber muito, mas eu vou beber. I can't take a lot, but yeah. Meu rio não está podendo beber muito, mas eu vou beber água celestial. My kidneys right now can't have a lot of liquid, but Quantos I'm querem going to mais drink de whole Deus nessa noite? living water. Who wants more of God tonight? Glória a Deus. Pois, olha para o irmão que está do teu lado aí. Look at your brother or sister on your side Cumprimenta ele. and say hi Dá to a him, paz greet do him. Senhor Jesus para ele. Say peace of the Lord upon you. Fala assim, te prepara, Deus vai te pegar. Say you prepared. God's going to get you tonight. Fala para ele, você vai sair daqui morto. Tell him you're going to leave here dead. God is gonna kill you. God's going to kill you. Get ready. Fica pronto. Tudo que você precisa Everything that you need é morrer para você e nascer para Deus. is to die to yourself and be born to God. Quero ler um texto com os irmãos em Efésios capítulo 3. I want to read a passage in the Bible, Ephesians 3. Carta aos Efésios capítulo 3. The letter to the Ephesians in chapter 3. Vou ter que abrir aqui na coisa que está mesmo no Efésios rasgaram a minha Bíblia. And my Bible has a tear in it, and specifically in this portion. So I'm going to have to open it up on the tablet. Essa Bíblia tem 28 anos de idade, 28 anos que ela caminha comigo. I've walked with this Bible for the last 28 years that A I've had bichinha, this. a bichinha tá bem. Efésios 3:14. Ephesians 3:14. Efésios 3:14, amém? Ephesians 3:14, amen? Diz assim a palavra de Deus. The word of the Lord says this. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda família, tanto no céu como na terra, como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo nos vossos corações, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender. Repita comigo, compreender. Repeat after me, understand. He's read to verse 18 right now. A fim de poderes compreender. Diga de novo, compreender. Say understand. A psicologia fala que se você repetir 3 vezes, você memoriza. Diga compreender. Say comprehend. Com todos os santos. Qual é a largura? E o comprimento? E a altura? E a profundidade? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, quanto pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nós lemos do versículo 14 ao versículo
21. So we read from verse 14 down to 21. Queridos, essa carta de Paulo, So, beloved, this letter from na Paul, realidade Paulo está falando da vocação para os gentios e do chamado apostólico dele. so Paul's explaining to his call and his call and his work amongst the Gentiles. E ele traz algumas verdades espirituais nesse texto. He brings some spiritual truth in this text. E nessa noite eu quero que você entenda, baseado no tempo que nós estamos vivendo, o posicionamento que nós temos que ter. I want you guys to understand something tonight, the times that we're living in the position that we need to take. Eu preguei na conferência das mulheres aqui sobre um tipo de mulheres para um tipo de tempo. And the first conference that we had here was about a women's conference about a type of woman for the time that we're living in. Porque para todo tempo Deus levanta um tipo de gente. Because for each time period, God raises a certain kind of people. E a profecia em Mateus 24:37 diz que os dias seriam semelhantes aos dias de Noé. And in Matthew 24, it says that there's a prophecy that says the days of end times will be like the days of Noah. Então dias semelhantes aos de Noé esperam por pessoas, homens e mulheres parecidos com Noé e a sua família. And so, meaning that means that in that time, it'll be similar like the days of Noah. He'll raise up people like a family like Noah's. Mas nós precisamos entender o contexto do tempo de Noé. So we need to understand the concept of the time of Noah. E algo parecido com o tempo de Noé, o que Paulo expressa em 2 Timóteo capítulo 3. In the context, and to be like the times of Noah, Paul talks about in 1 Corinthians. 2 Timóteo 3, Paulo expressa 2 Timothy. 2 Timóteo 3, Paulo expressa um tempo difícil. Paul talks about in 2 Timothy about a time that's difficult. Ele fala de um tempo que a terra iria passar. He said it's a difficult time that the earth will go through. E tanto Paulo como Cristo, eles não falam que isso ia acontecer talvez. And just like Paul says, like Jesus, it's not something that he said might happen. Jesus, ele enfatiza, os dias serão semelhantes aos dias de Noé. He says it will be like that period. Paulo diz, isso vai acontecer. Paul says this will happen. Os dias serão difíceis. The days will be difficult. Os homens serão amantes de si mesmos. A man will be lovers of themselves. Serão caluniadores, They'll be mentirosos, they'll be liars. presunçosos, arrogantes, They'll be prideful. They'll be arrogant. soberbos, They'll be drunken. desonrosos a pais e a mães, They will dishonor their mother and their father. desafeiçoados, They'll afeminados. be feminine. Paulo está dizendo de um tipo de gente que estaria vivendo na terra. Paul was talking about a type of people that will be in the earth. E ele fala que esse tipo de gente, eles iam se infiltrar nas casas And it was e iam conduzir as mulheres. And he said these kind of people will sneak into homes and deceive the women. Por que as mulheres? Why the women? Porque a mulher edifica a casa. Because the woman stays at home. Então se o inferno, se o diabo consegue se infiltrar na casa e conduzir as mulheres, ele derruba a família. So if the devil can get in and get control of the woman, he can topple a family. E em 2 Timóteo, Paulo expressa, olha, eles conduzem as mulheres em pecados. And Paul says that they induce the women into sin. Então, mulheres, vocês precisam guardar o coração de vocês para o tempo do fim. Women, you need to guard your heart for the end times. Porque a casa precisa da edificação de vocês. Because the home needs the edification from you. E esse apóstolo, ele é um apóstolo de edificação. Ele é um cara que trouxe muita edificação para a igreja de Cristo. Paul was an apostle of edification. He was one that brought a lot of edification to the church of Christ. E em Efésios ele fala, olha, nós precisamos, eu me coloco de joelho. And he says, I go to my knees Porque existe uma causa. because there was a cause. Existe um propósito. There's a purpose. A minha pergunta é, por que você tem se colocado de joelho? My question to you is, why do you go to your knees? O que leva você a se colocar de joelho? What causes you to bow down before the Lord? No culto passado falamos muito sobre oração, Last week we talked a lot about prayer, sobre adoração, about worship, sobre levantar as mãos. about raising your E hands, falamos sobre motivação de por que oramos. and we talked about the motivation of the why we pray. Paulo diz, por esta causa eu me ponho de joelho. And Paul says, for this reason I bow down, I go to my knees. Paulo está falando de uma causa, He's talking about a purpose, a de cause, propósito a purpose que é muito maior do que uma causa pessoal, way greater than a personal reason, que vai muito além do que algo
simbólico ou algo momentâneo. It goes way beyond the symbolic moment of a momentary Paulo está thing. falando do futuro da igreja de Jesus. Paul was talking about the future of the Church of Christ. Paulo está falando de posicionamento que a igreja precisa ter. He was talking about a positioning that the church needs to have. Num tempo de caos, In a time of num tempo chaos, de crise, in a time of onde crisis, falsos profetas iriam se levantar. when false prophets are going to rise up, Porque o mesmo Jesus que falou em Mateus 24:37 falou em Mateus 7:15. and the same Jesus that talked about in Matthew 24 in another Acautelai-vos passage, dos falsos profetas. he says that there'll be false prophets. E o falso profeta não é só o que fala uma mensagem falsa, é o que vive uma vida falsa. It's not just a person that speaks a false message, it's someone that lives a false message. O problema da igreja é que ela só olha para a profecia, não olha para a vida. And so a problem of the church is we look at prophecy, we don't look at the life. Se profetiza bem, tá ok. If he prophesies good, he's okay. Não, mas errou um negocinho aqui na minha vida, ele não acertou um negocinho aqui na minha vida. Yeah, but he didn't say exactly the right thing. He was off a little bit. Profeta não é adivinho. A prophet doesn't divinate. O problema é que a igreja precisa entender mais sobre o que é profecia, o que é o ministério profético. The church needs to understand more about prophecy and the gifting of the prophet or Mas sabe de prophecy. uma verdade, irmão? You don't want to know truth? Sabe de uma verdade? You want to know truth? Nós nos preocupamos muito com os 5 ministérios e cremos nos 5 ministérios e pregamos sobre os 5 ministérios. We worry, we talk a lot about the 5 ministries. Mas você sabe qual é o maior encargo de alguém na igreja? Do you know what the biggest job, the office of the church is? Você sabe qual é o maior encargo de alguém na igreja de Cristo? You know what the biggest role of the person in the church is? É ser membro do corpo. It's to be a member of the body. É ser membro do corpo de Cristo. It's to be a member of the body of Christ. Sabe por quê? You know why? Porque na eternidade acabou apóstolo, Because we don't have in heaven apostles. profeta, We don't have prophets there. Mestre, In heaven we don't have teachers. evangelista, We don't have evangelists. pastor. Pastors. Nós seremos membros. We'll be Nós members of seremos the body. filhos. We'll be sons and Nós daughters. seremos filhos e filhas sentados com o pai na mesa. We'll be sons and daughters sitting with the Father at a Então table. nós precisamos compreender algumas coisas hoje So we need to understand some things today. para podermos entrar na eternidade, na compreensão da eternidade. So we can come into an understanding that's aligned with O eternity. problema é que a igreja acha que só vai para a eternidade depois que morre. And so a lot of people, believers, think that they only go to Não, eternity after não, they ele die. pôs a eternidade dentro do homem. No, God put eternity inside of man. Existe um espírito que habita em você que é eterno. There's a spirit that lives inside of you that's eternal. Então a eternidade já habita em você. So the eternity is Então already você já inside of you. deveria estar pensando como na eternidade. You need to already have your mind renewed enough to be thinking eternally. E quando Paulo diz eu me ponho de joelho So when Paul says, I go to my por knees, esta causa, for this reason, porque eu preciso que vocês compreendam. so I need you guys to understand. Eu preciso que vocês entendam essa mensagem. I need you to understand this message. Eu preciso que essa mensagem, que a família de Jesus entenda essa I mensagem. need the family of Christ to understand this message. Porque tanto no céu como na terra Just like heaven on earth, existe uma fusão entre céu e terra. there's a connection between heaven and earth. Nós precisamos andar na cultura celestial. We have to walk in the heavenly culture. E Paulo ele vai dizendo, eu me ponho de joelho para que vocês sejam fortalecidos com poder, He says, for this reason I bow my knees that you guys can walk in power. mediante o seu espírito no homem interior. And that it strengthens your inner man, your inner spirit. Your Porque inner being. assim Cristo habita em vosso coração, So that Christ may dwell in your hearts através do Espírito. through faith, through E vocês spirit. precisam entender, estar enraigados. You need to understand that you're rooted, Não enraigados numa igreja, not rooted in a church, numa placa denominacional. in a denomination, Não enraigados numa religião. not rooted in some religion, Enraigados em amor. rooted in love. Em amor. In love. E o amor tem nome. And love has a name. Quem é amor? Who's love? Quem é amor? Who is love? Deus é amor. God is love. Deus não tem, Deus é amor. God doesn't have love, He is Estejam love. enraigados em Deus. Be rooted in the Porque God, Deus é amor. because God is E love. aí nós vamos começar um processo de compreensão, So we start to begin this process of understanding. entendimento. As nossas raízes Our roots, buscam nutrientes em Deus. it brings nutrients E from esses God. nutrientes trazem revelação. And these nutrients, it brings E nós revelation. começamos a ter entendimento And we begin to have understanding, de compreender, to comprehend, não sozinho. but not alone. Porque Salomão diz que o homem que se isola insurge contra a sabedoria e busca seu próprio interesse. Because Solomon says that a man that isolates goes against wisdom. Não, eu não vou mais para a igreja, não. Eu sou a igreja. And then there's people that say, like, I'm not going to church anymore, I am the Você church. nunca será a igreja. You can never be the church in yourself. Nós somos a igreja. You can never be the church. We are the church. Nós somos a igreja. We are the church. O homem que se isola é egoísta. A man that isolates himself is O homem que selfish. se isola é interesseiro. A man that isolates himself has his own interest in O
homem minds. que se isola busca seu próprio interesse. A man that isolates only cares about himself. Sabe por que é mais fácil isolar? You know why it's easier to Ninguém isolate? te confronta. Because no one can confront you. Sabe por que é mais fácil isolar? You know why it's easier to be isolated? Você canta sozinho no banheiro, ninguém escuta sua voz desafinada. I mean, no, you can sing in the bathroom and no one's going to hear your out-of-tune voice. Você pode fazer o que você quer, You can do what you need, what do you want, jeito que você quer. how you want. Mas por que que a compreensão vem quando nós nos reunimos? Why does understanding come when we're together? Porque essa é a beleza do corpo. Because this is the beauty of the body. Essa é a beleza do corpo. It's the beauty of the A body. revelação vem na unidade do corpo. Revelation comes in the unity of the body. A revelação vem quando nós estamos juntos. Revelation comes when we're together. E Paulo diz para que vocês compreendam. And so you guys can understand. Para que vocês compreendam. So I pray that you Com understand. todos os santos, With all the saints, qual é a altura? what is the Qual é o breadth, comprimento? the length, Qual a largura? height, Qual a profundidade? and the depth. E conhecer o amor de Cristo. and to know the love of Christ? Você já parou para pensar do que Paulo está falando? Do you guys ever stop to understand what Paul's talking about? Qual é a altura? What's the height? Qual é a largura? What's the depth? Qual a profundidade? What's the depth? This is just the love of it's the love of Christ. That's the Paulo message. está falando da cruz, irmão. Paul is talking about the cross Você here. nunca vai entender a cruz sozinho. You can never understand the cross alone. Você só vai entender a cruz na igreja. You can only understand the cross in the body in the A church. altura desse amor. The height of this A love, largura desse the amor. breadth of this love, A profundidade desse the amor. depth of this love. A compreensão dele Do you comprehend it? está aqui no nosso meio. He's here amongst us. Por isso que o diabo quer te arrancar daqui. Because that's why the devil wants to rip you Por from isso que here. o diabo quer te roubar da comunhão dos santos. That's why the devil wants to rob you from the Por isso que communion ele with the diz, não saints. vai mais para a igreja. That's why you don't want to go to church anymore. Ah, o irmão não olhou para mim. Oh, but this brother didn't look Ah, at o me. pastor não falou comigo. Oh, the pastor didn't talk to me. Irmão, eu tô sem óculos, às vezes eu não vi. It's not, guys, I'm without my glasses. I can't see sometimes. E você não tá aqui por... É, o pastor tá dizendo, tem gente que tem TDAH. Some people have ADHD. Nós, né, pastor? It's us. O tal do TDAH, irmão, ele é voado. And someone with ADHD is like he's all over the place. Tem gente que é pior do TDAH. Sabe, tem gente que tem TDAH e tem gente que deu aula para quem tem TDAH. There's people that have ADHD and there's those that are professional people with ADHD and they give Esse sou eu classes. dei aula pro TDAH. I give classes to people that have ADHD. Se eu estiver conversando com um aqui, If I'm talking to someone here, bater algo no ombro, esse aqui me perdeu. if someone touches my shoulder, I forgot I was talking to someone Então não already. fica chateado, não. So don't get mad at me. Não perca a bênção por minha causa. Não perca a bênção por minha causa. No, don't lose your mind because of me. Your blessing. No, okay. Você sabe o que é que Deus quer de nós? Do you know what God wants from us? Quer que a gente se arranhe mesmo. He wants us Quer que a gente se arranhe, that se we choque. we rub each other Ele quer que a gente... É ferro afiando ferro. like iron sharpening iron. Tem coisas em você que eu não gosto. There's some things about you that I don't like, E eu tenho que aguentar. and I have to handle it. Sabe por quê? You know why? Porque Deus te fez assim para me tratar. Because God made you that way to treat me. Eu perguntei para Deus, Deus, I said, God, o Senhor só escolheu todo mundo que veio para cá, o Senhor escolheu a dedo, eles foi. and I was like, God, you chose every single one of these people that Todo came here. mundo foi escolhido a dedo para God, cumprir um propósito, God chose each one of you with His finger with a purpose para edificar o corpo, to be here to edify the para body, cada um fazer o seu papel no corpo. so that you can do your role in the body. Você está comigo ou já dormiu? Are you guys with me or are you sleeping? Nós precisamos... Está comigo ou dormiu, irmão? Are you sleeping or are you here? Tá. Não tem problema, irmão. Você respondendo ou não, eu vou gritar, eu vou pregar, eu vou. Sabe por quê? Porque eu estou vivo. I don't care if you respond or not. I'm Eu going to scream, faço I'm going to parte de uma shout. igreja viva, You know why? Because I'm de um alive. Deus que está vivo I'm with the church that's alive, e a que God está that's alive, sentado no trono. that God that's alive Eu sitting me on His throne. recuso a ser igual um cemitério. I refuse to be the same as a cemetery. Eu me recuso. I refuse. Então vamos para cima. So let's go up Nós together. vamos compreender Let's comprehend a largura, a altura, o comprimento, a profundidade, conhecer o amor de Cristo. the breadth, the width, the length, the depth, O to amor know de the love of Cristo Christ. está revelado ali, ó. It's been revealed on the cross. O amor de Cristo está revelado na cruz. The more the love of God has been revealed here. Sabe qual é o problema? You know what's the problem? Você quer largar a sua cruz. Many of you want to let go of your Quando você cross. larga a cruz, você larga o amor. When you let go of the cross, you let go of love. Por isso que Jesus ele falou, depois que ele está lá em Mateus capítulo 13, It's in Matthew 13. e aí logo depois que ele confronta Pedro, Right after he confronts Peter. ele diz: aquele que quiser vir após mim, And those that want to come after me, negue-se a si mesmo, you have to deny yourself, tome a sua cruz take your e cross, siga-me, and follow me. porque é impossível seguir a Cristo sem cruz, It's impossible to follow Jesus without the cross. porque a cruz é a expressão do amor. Because the cross is the expression of love. Todo crente que não carrega a cruz não ama.
Everyone that says they're a believer that doesn't carry the cross doesn't love. Ele é mais acusador do que perdoador. He's more an accuser than he is a lover. Todo crente que carrega a cruz é perdoador. Those believers that carry the cross Porque are forgiven. They've learned to forgive. Quem muito foi perdoado, muito ama. Because those that have been forgiven much love much. Então você foi perdoado, So if you've been forgiven, você foi amado, you've been loved. e você consegue olhar para o teu irmão com misericórdia. So you can look to your brother or sister with Você mercy. consegue ter compaixão do seu irmão. You can have compassion to your brother. Nós precisamos compreender We have to comprehend esse lugar. this place. E Paulo diz que isso excede todo entendimento. And this thing surpasses all understanding. Excede todo entendimento. It surpasses all understanding. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12. Let's go to 1 Corinthians chapter 1 2. Coríntios 12, 20. 12, 20. We're going to go to chapter 12, verse 20. Primeira Coríntios 12, 20. Olha só. Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo. Olha que coisa poderosa, irmão. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro perece, presta atenção nisso, irmão, ó, escuta, se um membro perece ou padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Amém? Amen. Amém? Amém ou não amém? Amen or amen? Vou fazer igual a Universal. Amém ou não amém, irmão? I'm going to do the same as the Universal Church. Membros do corpo. Olha que coisa linda. É o mesmo apóstolo ensinando, tá? É o mesmo camarada. Look at this beautiful thing. It's the same apostle É that's o teaching mesmo here. camarada. Esse It's the cara same era extraordinário. Ele está dizendo o seguinte, ei, presta atenção. O membro do corpo, aquele que você acha que não tem necessidade, que é desvalorizado, esse é necessário no corpo. And the thing about what he wrote here is that the member that you said is not necessary, this one is necessary. Todo membro é necessário no corpo. All parts and members of the body is Então necessary. você que está aqui que acha que não tem valor nenhum, So you that's here that think you have no value at all, você acha que só tem valor o pastor que pega no and you microfone, think only the pastor that preaches has ou value, os irmãos que cantam no louvor, all the ones that sing up here, você está muito enganado. you're deceived. Na realidade, o corpo precisa de você. And actually, you're indispensable to the O body. corpo precisa de você. The body needs you. E nós precisamos entender a função de cada um, We need to understand the function of each one, para que nós possamos cumprir o propósito na terra. so we can actually fulfill the purpose here on the earth. Porque é impossível um braço fazer a função sozinho. Because it's impossible for an arm to do its work É by itself. impossível um pé fazer a função sozinho. It's impossible for the foot to do all the work by Nós itself. precisamos de conexão. We need connection. E sabe o que é que eu vejo em Kansas City? You know what I see here in Kansas City? Deus juntando os ossos secos e levantando um exército de novo. That God is gathering dry bones and Eu raising up vejo an army for Deus the Lord. levantando um corpo em Kansas City. I believe God's raising up a body here in Cada Kansas City. osso no seu osso. Every bone to its bone. Cada osso no seu osso. All the bones connect to E its o corpo bones. está se levantando And the body is para rising cumprir a missão, to complete the mission, para cumprir o to propósito. fulfill the purpose. E tem carne. And the flesh is going Sabe to qual é be o coming. problema do corpo, irmão? You know what the problem with the Ele body tem is? carne. O corpo não é espírito, o corpo tem carne. The problem with the body is that it has flesh. It's not just spirit. Ô, pastor, entrei na carne.
Bem-vindo ao time, irmão. And so, oh, Pastor, I walked in my flesh. Welcome to the team. Mas sabe qual é o bom? You know what's good? O Espírito vem sobre a carne. The Spirit comes over the flesh. O Espírito vem sobre a carne. The Spirit overcame the flesh. Então, meu irmão, fica tranquilo. So be at peace. O Espírito será derramado sobre toda a carne. Because the Spirit will be poured out on all flesh. O corpo tem carne. The body has O flesh. corpo tem nervos. The body has nerves. O corpo tem ossos. The body has bones. Mas o que faz o corpo andar But what makes the body walk é o Espírito. is the Spirit. É o Espírito. It's the Spirit. E Paulo diz que a compreensão do Espírito Paul says by the understanding of the Spirit, traz o entendimento do amor it brings an understanding of love, e faz o corpo and it brings the body forte, strong, poderoso strength, powerful na terra. in the earth. Então, nessa noite, So tonight, eu quero declarar sobre a tua vida so I want to declare something o over your maior life, nível de revelação. a level of revelation. Eu não quero perder tempo I don't want to lose time pensando nas minhas coisas. thinking about myself. Eu quero perder tempo pensando nas coisas do corpo de Cristo. I want to waste my life thinking about the things of the body Eu of the quero que você Christ. comece a pensar em algum membro do corpo. I want you guys to begin to think about somebody that's a part Para of the de body of apontar Christ. membros do corpo que padecem. Para de apontar membros que estão sofrendo. Stop pointing at people that are suffering in the body. Se coloque na posição, diga: Deus, o que é que eu posso fazer para curar esse membro? Put yourself in the position and ask God, how can I help bring O healing que é to que this eu posso person? fazer para trazer cura para esse membro? How can I help bring healing to this member of the body? Nós precisamos trazer cura para o membro. We need to bring healing to this Nós member of the precisamos body. trazer cura para o membro. We need to bring healing to this member of the body. Uma vez o meu pastor falou algo poderoso. One time my pastor told me something powerful. Ele estava numa missão He was on a mission e aí ele sentiu uma dor muito forte no braço, and he had a strong pain in his arm. lá no Peru. And when he was in Peru, E aí ele foi no médico, o médico deu uma injeção muito forte, mas aí o médico mandou ele baixar as calças. so he had to go take a really strong shot, and the doctor had him pull down his pants. E ele disse pro médico: doutor, minha dor é no braço. And he was like, but doctor, my pain's over here in the arm. Aí o doutor falou algo que ele disse que trouxe uma revelação para ele. And the doctor said something to him that brought revelation. O doutor disse: mas a injeção é na nádega. Yeah, but like you have to take the shot right here on your butt cheek. E o Senhor falou com o pastor Luiz: And so the Lord spoke to Pastor Luis. Luiz, o membro do corpo que está saudável leva a injeção para curar o membro que está doente. So the healthy member of the body takes the injection to bring healing to the part that's sick. A dor era no braço, The pain was up here in his arm, a injeção foi no bumbum. and the shot went in his butt. O que é que o bumbum tem a ver com a história? What does his butt have to do with this story? Às vezes, alguma coisa está acontecendo na igreja e você, não tem nada a ver com isso. Você tem tudo a ver com isso. And sometimes things are happening in the church, you're like, and that has nothing to do with me. No, you have everything to do É with it. responsabilidade sua. It's your responsibility. Você precisa dizer: Deus, bota a injeção aqui. You have to be like, hey, no, put the Eu shot in quero me. ser fortalecido I want to be strengthened para curar esse irmão, so I can bring healing to this para brother, ajudar esse irmão. so I can help them. Ele está fraco. He's weak in this Ele está moment. doente. He's sick. E sabe por que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem? Why is there so many in the end times that are going to be weak, sick, and that go to sleep in the end times? Porque não discernem o corpo. Because they don't discern the body. Porque não discernem o corpo. Because they don't discern the body. E o que é discernir o corpo, irmão? What does it mean to discern the É body? entender porque o corpo morreu por você. It's to understand why the body died for you. É entender a cruz. It's to understand the cross. É entender o propósito eterno da cruz. It's to understand the eternal purpose of the cross. Então, quando você não discerne o corpo, When you don't discern the body, aí muitos adoecem, so many get sick. muitos dormem, So many fall estão asleep fracos na spiritually, fé. and they become weak Você in the está faith. comigo ou não está? Are you guys still with me? Não desvie os seus olhos Don't let your eyes go do off path. cerne do Evangelho. Discern the gospel. Nós precisamos viver o Evangelho. We need to live out the gospel. Se isso acontecer, você vai viver uma espiritualidade embasada na sua justiça própria. If you do it, if you allow these things to happen, you're going to live out a life that's based in your own self-righteousness, Embasado no seu orgulho religioso. based in your own prideful religion, Embasado na sua cobiça e ambição pessoal. and rooted in your own Porque o self-vision. centro do Evangelho é o amor. Because the center of the gospel is love. O cerne do Evangelho é o amor. The middle of the gospel is love. Nós precisamos entender isso. We need to understand this. É que o nosso mero intelectualismo não produz fruto, irmão. Just our intellect doesn't produce fruit. Nem para si mesmo, Not even just for yourself. nem para o reino de Deus. Not even for the kingdom. O teu intelectualismo
Your intellectual O nosso intelectualismo our intellect não produz fruto, irmão. doesn't produce the Nós fruit. precisamos entender We have to que understand. tudo depende de uma renovação da mente. Everything depends on a renewing of the mind. Não é sobre o teu intelectualismo. It's not about your É individual sobre a intellect. mente de Cristo sendo renovada em ti. It's about the mind of Christ being É renewed sobre in a you. mente de Cristo renovada em ti. It's about the mind of Christ being renewed in you. Porque se nós somos o corpo, But if we are the body, todo corpo tem uma cabeça. all bodies have a head. Todo corpo tem uma cabeça. All bodies have a head. Ou você é aquele corpo, o homem sem cabeça. Or you're a body that's that man that doesn't have a head. Porque um corpo sem cabeça, irmão, não tem destino. Because a body without a head doesn't have a destiny. É um morto-vivo. It's É um monstro. a monster. It's a walking dead. Mas nós somos um corpo que temos uma cabeça. But we're a body that has a E head. essa cabeça libera pensamentos, And this head releases thoughts, desejos, desires, sonhos, dreams, planos. plans. Então esse corpo In this body, precisa caminhar na terra we need to walk on the earth, debaixo da direção do cabeça. surrender to the head. Pelo amor de Deus, você está entendendo isso? Are you understanding what I'm saying? Então não é sobre o intelectualismo, So it's not about é intellect, sobre a renovação na mente. but it's about a renewal of the E um mind coração cheio de amor pelo Cristo vivo. and a heart that's full of love for the Cheio de Christ who's alive, paixão pelo Cristo vivo. full of passion for Christ. Eu não tenho aversão ao intelectualismo, irmão. I don't have a problem with people's intellect. Eu não tenho aversão a intelectualismo teológico. I don't have a problem with intellectual theology. A não ser quando ele se torna o cerne do evangelho, I only have a problem when he becomes like o centro do evangelho. when this becomes the center of the O meu gospel. problema é quando o intelectualismo teológico se torna o centro do evangelho. When intellectual theology becomes the center of their Aí eu gospel, tenho um problema that's when I have seríssimo. a serious problem. Porque o evangelho não é sobre teologia, Because the gospel isn't about theology. não é sobre intelectualismo. It's not about just how you can think in O intellect. evangelho é sobre cruz. The gospel is about O the cross. evangelho é sobre Cristo e esse crucificado. And it's about Christ being crucified. Então, não é sobre ideologias, It's not about ideology. não é sobre entendimentos humanos, It's not about human understanding. é sobre amor, It's about love. é sobre piedade, It's sobre compaixão, about compassion. é sobre misericórdia. It's about mercy. Uma teologia árida que não produz um desdobramento prático. A dry theology doesn't produce practical. Não existe prática em muitas teologias. There's so many things that aren't practical in theology. Não existe prática em muitas And teologias. so many É muita falácia. it's just talk, not, É muito not practical. papo. It's just É muita conversation. conversa fiada. It's a lot of empty Mas não conversations. tem prática de amor. But there's no Não practical tem of love. prática de compaixão. There's not practice of Não tem compassion. prática de misericórdia. There's not mercy Não tem acts. prática de perdão. There's not forgiveness. Não tem vida na vida. There's no life in life. Sabe? É prática. É discussão. It's just talk. É hermenêutica. É It's exegese. hermeneutics. It's Nós exegesis. precisamos da prática do evangelho. We need the practice and the walking out of the gospel. O meu Jesus, que era o Rei dos Reis, Ele é o Rei dos Reis. Jesus is the King of Kings. Ele é o Senhor dos Senhores. He's the Lord of Lords. Não existe homem mais intelectual do que There's Ele. no one that's more intellectual Ele than Jesus. desceu, foi lá para Nazaré. He came down and went to E Nazareth. Ele pregou com simplicidade. He preached with simplicity. Ele pregou com acessibilidade. He preached with accessibility. O rico entendia, o pobre entendia. The rich could understand and the poor could Ele se understand. fez acessível. He made himself accessible. Ele se fez pobre. He made himself poor. Ele se fez pobre, cara. Nasceu em Nazaré, He was born in Nazareth, numa manjedoura. in a poor area. Na realidade, é a cidade de Nazaré, mas nasceu em Belém, He was born in Bethlehem, but he was raised in numa Nazareth. estrebaria de animais. He was born in an area of E a sua animals. caminhada foi de simplicidade. His walk was simple. Por que a sua igreja quer ser orgulhosa? Why does the church want to be prideful? Uma igreja que anda com Jesus não pode ser orgulhosa. A church that walks with Jesus cannot be Ninguém prideful. aprende com alguém que é manso e humilde e se torna soberbo e orgulhoso. No one can walk with someone that's meek and humble of heart and become prideful. A igreja precisa parecer com Jesus, cara. Church has to look like Jesus. As igrejas estão parecendo mais com os pastores delas do que com Cristo. A lot of churches are looking more like their pastors than Jesus.
A igreja tem que parecer com o pastor, tem que parecer com Cristo. The church doesn't need to look like the pastor, it needs to look like E o Jesus. próprio pastor tem que parecer com Cristo. And the pastor needs to look like Jesus. Então nós precisamos ressignificar o que é evangelho. We have to re-signify what is, Repensar o que é we have evangelho. to rethink what is the gospel. Parar dessas brigas teológicas, dessas confusões bobas. Let's stop having these theological debates and these silly conversations. Intelectualismo que vem do espírito da Grécia. And an intellectual concept that comes from Greece. Eu profetizo sobre a igreja. I prophesy over the O church. espírito de sabedoria e revelação. A spirit of wisdom and revelation. Pleno conhecimento de Deus. A plain understanding of God. Porque foi por isso que Paulo se ajoelhou. That's why Paul went to his Para que knees. nós compreendamos o amor de Deus. So we can understand the love of E Christ. paramos de tanta tonteria, espanhol agora, tanta bobeira. He said a word in Spanish. And stop with all this silliness. Compreender o amor, So we can understand the love. compreender a graça. So we can understand the E grace. entrar no lugar de entendimento do que é a cruz, So we can come into the understanding of the do cross. que é o evangelho, Because the gospel, do que é o amor de Deus, do you want the love of God expressado em Jesus Cristo. expressed in the love of Jesus. Então a igreja precisa aprender a amar. So we need to learn how to A love, igreja church. precisa aprender a perdoar. The church needs to learn to forgive. Nós precisamos andar nesse lugar. We have to walk in this Uma place. teologia que não produz A theology that doesn't produce prática do evangelho. the practice of the É uma gospel. teologia falida. It's a broken É uma theology. teologia morta. It's a dead theology. Você pode vir do grego, do hebraico, do aramaico, do inferno que o parta. You can read the Hebrew, Greek, Aramaic, or something of hell. Se você não vier do amor, But if you don't come with se love, você não vier do coração de Deus, if you don't come from the heart of God, se você não for lá dar um cheiro nele if you don't come and be able to smell Him e ouvir dele o que ele quer, and hear what He wants, e ouvir dele o que ele quer. and hear what He wants, Quem anda na regra, irmão, não anda no relacionamento. those that walk in by rule don't walk in relationship. Tem muita gente que tem problema com dízimo. There's people here that have problems with tithing. Aí me perguntaram, pastor, o senhor acredita no dízimo? And some people ask me, Pastor, do you believe in the tithe? Eu disse, como é que você quer, irmão? Você quer andar no Velho Testamento ou no Novo? I was like, do you want to walk in the Old Testament or the New one? Por quê, pastor? And, why, Pastor? Não, se você quiser andar no Velho, você seja dizimista, sem problema. If you want to walk in the old one, No Novo você tem que dar tudo. if you want to walk in the old one, you want to give that 10%, but if you want to walk in the new one, give everything. Onde você quer estar? Which one do you want to walk in? Não estou dizendo para você não dar o dízimo. I'm not telling you not to give your Eu estou tithe. dizendo que você tem que ir além do dízimo. I'm saying you have to give more than your tithe. Você tem que dar a sua vida, You have cara. to give your life. O que é uma carteira para quem deu a vida inteira? What is a wallet for somebody that's already given their whole Quem life? tem problema de entregar é porque não se entregou. If someone that has a problem with giving is someone that hasn't given themselves. Então, nós precisamos mudar nossa mente We need to use our mind. e parar de buscar regras We need to stop looking for e rules colocar regra onde Deus não colocou. and stop trying to put rules where God didn't put them. Não existe, eu nunca vi uma regra é proibida amar. I've never seen a rule that prohibits someone to love. Contra essas coisas não há lei, disse Paulo. There's no law against such things. Não há lei dizendo é proibido amar. There's no law against saying that's Você pode prohibited to falar love. mal de mim, mas eu te amo. But you can talk bad about me, but I Você love pode you. me criticar, mas eu te amo. You can criticize me, but I love you. Você pode me xingar, mas eu te amo. You can mouth me and talk trash about me, Pode me but I love chamar you. de gordo, mas eu te amo. You can call me fat, I love you. Daqui a pouco você vai parar de me chamar de gordo, em nome de Jesus. Soon you'll stop calling me fat in Jesus' name. Nada vai impedir nós de amarmos o nosso próximo. Nothing can impede us from loving the one that's our Então eu vim neighbor. convidar a igreja para entrar num lugar, num nível de amor que você nunca andou antes. So there's an invitation for the church to go into a level of love that Porque they've never gone in essa before. teologia ela só produz, ela produz um sistema de fé, There's a theology that produces a system of que faith só produz falatória inconsequente, falácias inconsequentes, dizeres inconsequentes. Inconsequente é que é consequência, inconsequente. It's I can't get there's no purpose in this form of theology. Não colabora para uma vida de piedade, aonde o erudito evolui, mas a piedade faliu. You can translate that one. He's using big words. O intelectualismo evoluiu, Intellectualism it evolves, mas a compaixão está falida. but in compassion it fails. São homens muito intelectuais, They're very intellectual people. muito These people. sábios, They're really wise. muito eloquentes, They're eloquent, mas não são piedosos. but they're not merciful. They're not pious. Mas não. E sabe de uma coisa? À medida que você mede, você vai ser. À medida que você julga, você vai ser julgado. The measurement in which you judge is how much you're going to be judged. Então se prepare. So be prepared. Na mesma medida você vai ser julgado. In the same way you judge, you're going to be judged. Então se você julga em amor, So if you judge with love, você vai ser julgado em amor. you're going to be judged with love. Se você julga com misericórdia, If you judge with mercy,
vai vir misericórdia sobre a tua vida. Mercy will come over your life. Você está comigo, irmão? Are you guys with me? Nós precisamos entender essas verdades. We need to understand these truths. Entendendo que a fé não pode estar firmada somente em experiências pessoais e emocionais. We need to understand that faith isn't, your faith's foundation is not in personal experience Entendendo and que emotional experiences. ela precisa estar firmada na revelação bíblica. That we need to understand that faith needs to be firmed and founded in biblical revelation. A fé não pode estar firmada em experiências pessoais ou emocionais. Faith cannot be found just in personal and emotional A experiences. fé precisa estar firmada na Bíblia. Faith has to have its foundation in the Bible. A fé precisa de base bíblica. Faith needs a base of the Bible. Sabe o que acontece? You know what A happens? igreja ela tem algumas experiências e torna essas experiências doutrina. And so sometimes churches have experiences and they turn these experiences into doctrine. Um dia os discípulos estavam pregando. One time, Paulo não podia, ele mandou o lenço dele. so one time the disciples were preaching Ele mandou o lenço dele. and Paul sends E out ele disse: "Coloca o meu lenço lá que ele vai ser curado". he sends a piece of his cloth with somebody. He says, hey, place this on this person and that person will be Mas healed. depois disso Paulo não fez a campanha do lenço ungido. And then after this, did Paul do like a campaign of passing out his cloth to everyone? Paulo não fez a campanha do lenço ungido. He did not do that. He didn't make Porque- a campaign of sending out a piece of cloth. Uma experiência não determina uma doutrina. Because that experience didn't create some doctrine. A nossa fé tem que estar firmada na Bíblia. Our faith has to be based in the Bible. Mas quando essa fé é exposta na teoria por alguém que experimentou na prática, ela se torna muito mais convincente. When our faith has our theoretical faith has a moment where it comes into practice. Quando alguém vive o que está pregando, So when someone lives out what's being preached, quando alguém encarna a mensagem, when someone incarnates the message, isso se torna um testemunho vivo. this becomes a living testimony. Nós precisamos, porque nós vivemos numa época Because we live in a time, que existe uma polarização ideológica. there's a polarization of ideology. Existe uma polarização ideológica. There's a polarization of ideologies. Então a igreja está sendo polarizada So the church itself is being polarized ideologicamente. ideologically. E aí todo mundo está começando a ir para um lado. So all people are going Aí from one pro side, outro going lado. from one side to another. E nós temos que ficar no centro, But us, we have to stay in the center, na cruz. in the cross. É uma época onde enfatizar o amor de Deus na prática deve ser a nossa mensagem, deve ser a nossa vida, enfatizar o amor de Deus. In fact, our emphasis needs to be on the life of Christ. Tem que ser a nossa mensagem, That has to be our message. encarnar o amor de Deus, We have to live out the love of Jesus. enfatizar o amor de Deus, Emphasize the love of Christ. praticar o amor de Deus. Practice it, live it. Precisa ser a mensagem da igreja. That has to be the message of the church. Porque se você fala Because if you talk e você não vive, and you don't live it, você não tem autoridade no que você fala. you don't have any authority in what you're talking Sabe de about. uma coisa, irmão? You want to know something? Nós estamos chegando num tempo muito difícil, Daniel. Guys, we're coming into a time that's really difficult. Porque o que vai prevalecer nesse tempo What's going to prevail in this time? não é a mensagem que está sendo pregada. It's not the message that's going to be preached. Meu irmão, só um minuto, tá? Just one moment. Vamos aqui, é chat GPT. The name of it is ChatGPT. É só um minuto. Sorry. Por favor, faça uma mensagem bíblica sobre o Espírito Santo para mim, por favor. He said, will you make a preaching about the Bible? Caraca, velho, ó. He said, wow, look at this. Olha a mensagem, Daniel. A biblical message on the Holy Spirit. Meu Deus! Wow. Olha aí, Daniel, que mensagem poderosa, irmão. There's a whole preaching here. Aonde está a vida dessa mensagem? Where's the life from this message? Agora eu quero que você fale sobre casamento. Quero pregar para a igreja sobre casamento, por favor. Faça uma mensagem sobre casamento, sobre os homens panda. Anda. Barriga branca. Aqui a mensagem. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso aqui? You know Isso what aqui this é o is? fim dos tempos, cara. This is the end times.
Não é sobre uma mensagem, é sobre uma vida. It's not about a message, É about sobre preaching. quem It's está about life. pregando, It's meu about who's irmão. preaching the É message. sobre quem está It's falando. about who's speaking. Nos últimos dias, meu irmão, In the last days, muitos vão ensinar, a lot of people will teach. muitos vão A profetizar, lot of people will prophesy. muitos vão pregar, A lot of people will mas preach, não tem vida, but they don't have life. não tem amor, They don't have love. não tem They don't compaixão, have compassion. são amantes de si mesmo, They'll be lovers of themselves. pregam com segundas intenções, They preach with second intentions. profetizam com segundos interesses, They preach because they have fazem interests. vídeos para viralizar e ganhar dinheiro. They make videos to go viral to make Aonde money. estão os evangelistas Where's the evangelists? que vão para as ruas? They go to the streets. Aonde estão os Where's profetas the prophets que se levantam para edificar? that raise up to Aonde edify? estão os mestres Where's the teachers que ensinam a palavra de that Deus teach the word of God sem segundas intenções, without second sem intentions, exibicionismo? without special interests? Aonde estão? Where are they? Então nós precisamos entender We have to understand. que no tempo do fim, In the end times, o que vai prevalecer what's going to prevail é a vida do pregador. is the life of the preacher. É a encarnalização da mensagem. It's the incarnating of the word. Me Of the message. me mostra o esboço da mensagem de Noé. Show me O esboço. the sermon from Noah. Não tem. There isn't one. Me mostra o esboço da pregação de Jesus na casa de Zaqueu. Show me the preaching notes from Jesus at Zacchaeus' house. Mas a igreja tem problema quando a gente encontra algum pecador. So the church has a problem when they meet sinners. A igreja tem problema, The church has porque a problems igreja só quer andar com os santos. because the church only wants to walk with holy people. E se alguém diz que não peca, é mentiroso. And so if someone says that they don't sin, they're liars. Eu prefiro me aproximar de um pecador sincero do que de um crente hipócrita. I would rather get myself close to a sinner that's truthful than a believer that's a hypocrite. Porque o pecador sincero está propenso a se arrepender, mas o crente hipócrita não tem arrependimento. The sinner that's sincere is close to repentance. The believer that doesn't admit sin is a hypocrite. He's not close to repentance. Você está aqui ou não está, irmão? Are you here or not? O amém foi fraco. Você está aqui ou não está, irmão? That was weak, guys. Are you here or not? Foi mais fraca ainda. It's still weak. Come on. Mas eu não estou nem aí. I don't even care Porque eu não ganho por comissão. because I don't get commission here. Eu não ganho por comissão. O meu salário foi pago há 2000 anos atrás. Because my salary's been paid on the cross 2,000 years ago. Que ouçam, que deixem de ouvir. Eu vou pregar. Those who listen or don't listen, I'm going to Que preach it. gostem, que deixem de gostar. Eu vou pregar. Those that like it or don't like it, I'm going to preach. Até o fim da minha vida. To the end of my life, Eu vou pregar I'm going to preach it. Cristo e Ele crucificado. Christ and Him crucified. Eu vou pregar o amor de Deus. I'm going to preach the love of Eu God. vou pregar a graça de Deus. I'm going to preach the grace of Eu vou God. pregar arrependimento. I'm going to preach repentance. Sim, nós precisamos entender essas verdades. We need to understand these truths. O Evangelho sempre vai nos impor limites. The simple gospel will Vai impor limites. it'll put limits, Mas são limites valiosos. but they're valuable limits. Que sem eles Without them, não seríamos homens e mulheres. we wouldn't be men and women. Nós seríamos muito piores do que somos. We would be way worse. A vida nova no Evangelho A new life in the gospel nunca terá resultado negativo. would never have a new life in the gospel won't have negative A não results. ser que você ainda ame aquilo que o Evangelho está mandando você largar. Unless you still love that in which the gospel has told you to let go. A vida do Evangelho sempre vai trazer benefícios. The gospel always bring benefit. A não ser que você ainda esteja amando a sua vida. Unless you still love your old life. A não ser que você ainda esteja amando os prazeres desse mundo. Unless you still love the pleasures of this A não world. ser que você ainda esteja apegado às coisas desse mundo. Unless you're still connected in love with the things of this world. E se as suas teorias não transformam você, And if your theories don't transform you, e nem os que te ouvem, and or the people that listen to como them, disse Agostinho, just like Augustine says, você é só um vendedor de retórica. you're just a seller of rhetoric. Tá me ouvindo aí? Você que vai ouvir pela internet? You're hearing me here on the internet. Tua teoria não está transformando nem a ti, nem quem está te ouvindo. Você é só um vendedor de retórica. If your theology doesn't change your life or those listening, Porque tem you're just a muitos seller of rhetoric. pregadores dessa geração que impõem algo que nem eles vivem. So there's so many preachers on the internet that preach things that they don't even live. Impõem algo que nem eles praticam. They say things that they don't even do, Mas eles estão caindo. but they're falling. Sabe por quê? You know why?
Porque não há misericórdia. because there's not mercy, Porque não há compaixão. because there's not compassion. E aí uma hora, meu irmão, a justiça vem sobre eles. And the time comes where justice falls upon them. Então, nós precisamos ser transformados pela mensagem que estamos pregando. So we need to be transformed by the message that we preach. Nós precisamos ser transformados pela mensagem que pregamos. We have to be transformed by the message that we preach. Se você só quer inculcar nos outros um método de vida, If you only want to put on other people a a method qual of life você mesmo não obedece, that not even you live out, se você continua pregando o que não experimentou, and you keep preaching what you haven't se experienced, você continua pregando o que não vive, você não está vivendo o cristianismo de Cristo. and if you keep preaching things that you don't live, you're not living out the Christianity. Se o seu evangelho não lhe causa sacrifício e nem inconveniência, If your gospel that you preach doesn't call for sacrifice or inconvenience, o evangelho ele traz sacrifício e ele é inconveniente. the gospel calls you to sacrifice, and it is inconvenient. Se o seu evangelho não expõe sua reputação, If the gospel you preach doesn't não, expose your não reputation, confronta sua moral, doesn't confront your morals, você não está vivendo o cristianismo do Cristo. you're not living out Christianity of Christ. Se você precisa recorrer a toda forma de desculpas, If you need to create all kinds of excuses, se você precisa recorrer a toda forma de auto-engano, if you need to make up things for all yours and to be able to deceive yourself, se você precisa recorrer aos elogios para se gabar, if you need to get people to say good things para about you, manter sua autoridade moral, to maintain your moral authority, se o evangelho não é o de Cristo. your gospel is not of Christ. Nós precisamos aprender que a moralidade não tem valor para o mundo caído. We need to understand that morality doesn't have value for a fallen Não world. tem valor. It doesn't have Porque value. quem está preocupado, irmão, quem está preocupado em dar resultado, Someone that's worried about results, e quem está seguro naquilo que está fazendo, or those that are secure in what they're doing, nunca vai querer provar nada para ninguém. isn't going to ever. Those that are secure in what they're doing are never going to want to prove something Jesus to another nunca person. tentou provar a existência de Deus, Jesus never tried to prove the porque existence ele of God, sempre teve seguro da sua existência e do seu amor. because he always was sure of the existence of his love. Por meio da experiência, ele procurou por meio da experiência, He would look for it through experience, o que nunca pode acontecer por meio do raciocínio. because it's something that could never happen through rational. Jesus sempre rationale. estava experimentando do relacionamento com o Pai. He was always experiencing the love of the Father. Então que hoje nós possamos sair da teoria e entrar na prática do Evangelho. Today we need to step out of the theory of the gospel. Profetizo que essa semana vai ser uma semana diferente para você. I'm praying that this week will be different for you. Você vai praticar o Evangelho de You're going to Cristo. live out the gospel this Como, week. Rafael? How, Pastor? Você vai perdoar alguém. You're going to forgive someone. Você vai amar alguém. You're going to love someone this week. Você vai fazer alguma coisa de verdade. You're going to do something that's true this week. Eu declaro que você vai entrar no novo nível do Evangelho. I'm praying that you'll come into a new level of the gospel, De renúncia, of de renouncing, sacrifício, of de sacrifice, compreensão do verdadeiro amor de Deus. and comprehension of the true love of O verdadeiro amor de Christ. Deus está na cruz. The true love of God is the cross. E aí o poder que opera em vocês, disse Paulo. And I pray that this operates in you. Aí o Says poder Paul. que opera em vocês. The power that operates in you. Olha, o final do texto ele diz assim, ó. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. It's him who's can do greater than you can even think of. Conforme o poder que opera em nós. He can conform to the power in us. Sabe o que acontece? Olha para mim. Quando você se alinha com o Evangelho, quando você renuncia a si mesmo, When you renounce yourself, quando like você aprende a amar, and when you learn to love aprende a perdoar, and learn to forgive, anda na misericórdia, walk in anda na mercy, compaixão, walk in se compassion. preocupa com as coisas do reino mais do que com as suas coisas, You worry about things of the kingdom more than your own things. as suas coisas vão começar a acontecer. Your things will start to happen, Porque o poder que opera em você because the power that operates vai in you, começar a trazer coisas que você nem pediu. the power that operates in you is going to bring things that Mais you never do asked que for. pedimos ou pensamos. More than we ask or could think of. Mais, Samuel, do que pedimos ou pensamos. More than we think or we could ask. Eu garanto que o Samuel não pediu a Brenda. I guarantee that someone didn't ask for Deus deu mais do que ele pediu, foi, Samuel? Brenda's way more than what he was asking for. Deus deu mais do que ele pediu. God gave him way more than he could ask Por for. quê? Porque o poder que opera em nós Because the power that operates in us traz além daquilo que nós imaginamos. brings even more than what we could imagine. Porque nós não sabemos pedir como convém. Because we don't know how to ask. Nós não sabemos pedir como convém. Mas o Espírito Santo
But the Holy Spirit, Ele através de nós, Ele sabe pedir. but through us, knows how to Ele ask. sabe o que nos satisfaz. He knows what satisfies. Porque nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito. Oh, come on. He said, those who are evil and as fathers know how to give good things to your children, how much more your celestial, your heavenly Father knows how to give good gifts to his children. Agora, por que que Jesus fala que nós sabemos dar bons presentes e o Pai nos dá o Espírito? And why does it say us as parents know how to give good gifts and then he gives the Holy Spirit? Jesus diz assim, ó, porque o Pai Celestial, Because Jesus says like this, the heavenly Father, quando você pede algo, when you ask something, Ele vos deu o Espírito Santo. he gives you the Holy Spirit. Porque o Espírito Santo Because the Holy Spirit, vai te consolar para ouvir o não de Deus. because the Holy Spirit will counsel you to hear a no from God. O Espírito Santo vai te ensinar a ouvir o não. The Holy Spirit will teach you how to hear no. Vai te consolar, porque você vai pedir coisas que não é boa para você e Ele não vai te dar por amor. And you're gonna ask things and he's not gonna give you out of love. Tem gente me ouvindo aqui que está pedindo coisas a Deus que Deus não te dá porque Ele te ama. And there's people here that have asked things from the Lord and he doesn't give you because he loves you. Deus não te deu porque Ele te ama. He doesn't give you because he loves you. Porque se Ele te der, Because if he would give it to you, Ele te perde. he would lose you. E porque Ele te ama, Ele não te dá. And because he loves you, he won't give it to you. Então Ele te dá o Espírito. So he gives you the Spirit. E o Espírito te consola. Because the Spirit counsels O you. Espírito te orienta. He directs you. O Espírito, Ele é pacificador. He brings peace. Nós precisamos andar nesse lugar. We need to walk in this place. Eu tinha tanta coisa para falar, mas eu vou parar por aqui. I had so much to say, but I'm gonna pause here. Tenho muita coisa para falar. I had a lot of things to go No over. próximo sábado eu continuo. Se você quiser me ouvir no próximo sábado, venha no próximo sábado. If you want to hear me next Saturday, come next Saturday. Se você estiver cansado de me ouvir, venha do mesmo jeito. Porque And if you're tired, come anyway. é o que temos para hoje. That's because what we have for today. Você vai ter que me suportar e eu vou ter que te suportar. You're gonna have to be able to handle me, and I'm gonna have to be able to handle you. Suportai-vos uns aos outros em amor. We have to be able to handle one another in love. Só que esse suporte, pessoal, eu já vi o irmão pregando sobre isso. Ele diz, você tem que suportar o seu irmão. And he's like, hey man, you gotta support your brother. Paulo está dizendo, quando é ter suporte. It's no. You gotta give support. Suportar é ser base para ele. It means to be a foundation for them. É ser, sabe, alguém que está ali, ó, junto dele. It's someone that's there and together with them. Suportai-vos uns aos outros em amor. We have to support one another in love. Seja suporte em amor para o seu irmão. Be support for your brother in love. Porque nós vamos vencer em amor. Because we're gonna overcome in love. Nós vamos prevalecer em amor. We'll prevail in love. E nós vamos compreender o amor de Deus na comunhão dos And santos. we're gonna comprehend the love of God in the communion of the saints together. Juntos nesse lugar. Together in this place. Então não deixe de congregar. So don't stop meeting with your Não brothers. deixe de estar junto aqui como igreja. Don't stop being together here as a church. E essa igreja, ela vai crescer. This church will grow, Ela vai crescer para baixo. but it's gonna grow down. Ela vai crescer em It's raízes. gonna grow in roots. Ela vai crescer em raízes profundas. It's gonna grow in deep roots. Fica tranquilo, irmão. Be at peace. Muita coisa vai para o lugar. So many things will happen in their place. Porque uma coisa nós queremos But one thing that we want é ser sinceros. is to be truthful. E a palavra sincero é Sincere. sincera. And since the word sincere is sincere, Sem máscara. without mask, Sem hipocrisia. without hypocrisy. Nós queremos ser verdadeiros. We want to be truthful. Então vamos suportar uns aos Let's outros. support one another. Vamos amar uns aos Let's outros. love one another. Vamos perdoar uns aos Let's outros. forgive one another. Porque nós vamos crescer em Deus. Because we together will grow in God. Eu rejeito uma igreja religiosa. I reject a church that's religious. Eu rejeito uma igreja cheia de dogmas, cheia de religião. I reject a church that's just full of dogma and religion. Eu quero ser parte de uma igreja que vive o evangelho de Cristo. I want to be a part of the church that lives out the gospel of Nós não Christ. sabemos tudo. Nós não sabemos We don't tudo. know everything, Mas nós vamos aprender juntos na mesa do Cordeiro. but we will learn together in the table of the Na Lamb, comunhão, in no communion, partir do pão in breaking of e bread, na oração. in prayer. Fique de pé comigo em nome de Let's Jesus. stand together in Jesus' name.